Olá, queridos leitores e amantes de uma boa teologia, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal e nós vamos mais um vídeo da série Vale a Pena Comprar. Mas antes disso, se inscreve no canal, ative o sininho, compartilhe, deixe aí o seu comentário, a sua sugestão e também a sua crítica, né? Cada um faz aquilo que acha melhor, mas também eu te peço que você compartilhe esse vídeo para o maior número possível de pessoas, tá certo? Essa série é muito importante, eu tenho certeza que você vai ficar mais atento ainda por causa do comentário ao qual eu vou lhe indicar na série do vídeo de hoje. Então vamos para o nosso vídeo. Pois bem, queridos, a nossa série Vale a Pena Comprar é uma série onde eu indico para vocês literatura, onde eu faço uma análise de acordo com aquilo que eu entendo sobre a leitura daquela obra, tá? Não é uma crítica geral sobre o livro, mas na verdade é uma análise onde eu falo assim, coisas positivas e coisas negativas que aquela obra tem, tá bom? Como qualquer consumidor, nós entendemos que muitas das coisas, na verdade todas elas, têm coisas positivas e coisas negativas. E a negativa nem sempre é alguma coisa ruim. A negativa é simplesmente aquilo que não vai te suprir, ou seja, aquilo que não é necessário para você. Então, aquilo que não é necessário para você, se você compra, é negativo porque você não vai utilizar. Então, é nessa temática aqui que a gente está trabalhando, tá? Eu fiz questão de trazer hoje um clássico da teologia pentecostal, tá? Dispensacionalista, um comentário muito conhecido. Quando eu falo de clássico, eu estou falando um comentário que está mais de 20, mais de 30 anos aí no mercado brasileiro, tá? De um autor que ele é americano, mas viveu muitos anos no Brasil, se considerava um brasileiro, então é um comentário com a inteligência americana e a visão brasileira, né? Existe essa mescla nesse comentário, e então ele tem uma escrita única, uma proposta única, onde você não vai encontrar em nenhum outro comentário bíblico, tá certo? Eu estou falando aqui do famoso comentário Espada Cortante de Orlando Boyer, 2 volumes, editora CPAD, tá? Existe dois formatos, eu vou mostrar para vocês. Esse formato é o capa dura, ó, capa dura, folhazinha branca. Essa edição aqui, eu acredito que seja a edição de 95. 95, isso. Não, aqui é de 2006, tá? Editorial 2006. A edição foi de 95 da Sociedade Bíblica do Brasil aqui, tá? E a 16ª impressão de 2021. Então aqui é a 16ª impressão, já mudou a capa, tiveram várias capas, a capa antiga branca eu achava mais bonita do que esta capa, mas ficou muito luxuoso esta obra. Então tem capa dura, volume 1, ó, e tem a capa brochura, que é o volume 2. Essa obra chegou ontem aqui, vou até abrir aqui para vocês dar uma olhada aqui. Essa obra chegou ontem, tá? Pronto. Então você pode estar adquirindo, quem não gosta de capa dura, pode estar adquirindo de brochura, certo? Eu sou mais a favor de capa dura, porém, lá onde eu consegui, na livraria lá do meu amigo, lá na livraria do meu amigo presbítero Joel, na cidade de Pedra Branca, Ceará, não existia o volume 2 de capa dura, então consegui capa brochura, mas quem gosta de capa brochura, você pode estar adquirindo neste formato ou em capa dura, tá ok? Mas o que eu vou analisar não é o material, tá? O material de ambos são de qualidade, mas claramente que capa dura tem mais resistência, dura mais tempo, se você também souber utilizar. Se você não souber utilizar, não importa, pode ser capa dura, pode ser capa brochura, pode ser até de ferro, se você souber utilizar, sempre vai ser danificado. Qual a diferença deste comentário para os outros comentários bíblicos que você pode encontrar? A grande diferença é que ele é um comentário 100% pentecostal, o autor ele era declaradamente 100% pentecostal, um dos grandes missionários americanos que vieram para o Brasil, tanto ele como também a sua esposa passaram muitos anos aqui no Brasil. Quando a sua esposa ficou enferma, foi para os Estados Unidos e lá ela chegou a falecer, e depois do falecimento dela, o missionário Orlando Boyer, ele veio novamente para o Brasil para continuar fazendo aí a sua missão, tá? É muito interessante que
Diz a história que ele se encontrou com o Lampião, né? Ele fazia muita missão aqui em Pernambuco, na Paraíba, também no Ceará, que é aqui o meu estado, e teve um momento que ele se encontrou com o Lampião. O Lampião prendeu uma família de missionários, e aí Orlando Boyer, sabendo disso, foi ao encontro de Lampião, se ajoelhou aos pés de Lampião, e enquanto ele estava ajoelhado aos pés de Lampião, porque Lampião era um homem extremamente sanguinário, ele foi e pregou o evangelho, falou de Jesus para Lampião, e Lampião soltou aquela família de missionário. Então, Orlando Boyer, ele tem uma grande história, e eu indico você a procurar ainda mais, se aprofundar na história deste grande homem que escreveu várias obras, né, totalizando 116 obras, mas algumas foram traduzidas para o Brasil, né, como no caso Heróis da Fé, que é uma obra fenomenal, um livreto fenomenal que você precisa ler este livro. Tem esse comentário Espada Cortante, tem vários outros livros também que a CPAD tem publicado do missionário Orlando Boyer. Então ele era 100% pentecostal e também dispensacionalista, tá? Este comentário ele não vai fugir de outra linha a não ser a linha escatológica. Então, você que quer aprender ainda mais a escatologia pentecostal com a visão de uma linha dispensacionalista, você pode e você deve adquirir esta obra. Qual é o grande diferencial de eu ter uma obra que é pentecostal e de linha dispensacionalista exclusivamente escatológica? É que ele vai utilizar o texto bíblico para explicar a escatologia, ou seja, você vai entender a escatologia com as referências bíblicas. É diferente você pegar uma sistemática onde o autor vai trabalhar somente a sistematização da doutrina, ou seja, da escatologia, certo? Período pós-morte, arrebatamento, parúzia, tribulação. Então, o teólogo sistemático ele vai trabalhar desta forma. Já o pastor Orlando Boyer ele vai utilizar os textos aonde o sistemático utiliza para fundamentar a doutrina, ele vai pegar esse texto e vai interpretar esse texto à luz da visão escatológica. Por exemplo, aqui no volume 1 você vai ter Daniel, Apocalipse, Mateus e Marcos. Então entenda, geralmente muitos comentários de 2 volumes, não tenho aqui uns, mas, por exemplo, do Moody, você tem um volume 1 Antigo Testamento, volume 2 Novo Testamento. Aqui não. Aqui ele vai trabalhar na linha escatológica. Então ele vai utilizar-se de 2 livros do Antigo Testamento, na verdade, um livro do Antigo Testamento, que é um livro extremamente escatológico, que é o livro de Daniel, e vai utilizar juntamente com esse livro de Daniel o de Apocalipse, que claramente é escatológico, Mateus, que tem uma visão também escatológica, e o livro de Marcos, que tem passagem que sustenta também a visão escatológica. Aí no volume 2, ele vai seguir normalmente. Agora ele vai falar de Lucas, João e Atos dos Apóstolos. Então perceba que ele não vai falar das epístolas paulinas, não vai falar das outras cartas, nem de Hebreus, nada disso. Ele vai de Apocalipse, pulando para Mateus, Marcos, Lucas e João e Atos dos Apóstolos e complementando com Daniel. Ou seja, ele vai de Mateus, Marcos, Lucas e Atos dos Apóstolos e João e pula para Apocalipse e depois também retorna para Daniel. Então, a linha de pensamento dele é escatológica porque ele começa com Daniel. Ele utiliza-se o livro de Daniel com a visão escatológica daquela passagem. Como é que ele vai trabalhar o texto e o comentário deste livro? É simples. Primeiro tem um capítulo dizendo aqui nesse capítulo o tema, tá? Por exemplo, o anticristo. Então aqui ele vai trabalhar no capítulo 11 sobre o anticristo, ele vai exaurir essa sua argumentação do capítulo 10 do livro de Daniel. Então ele pega aqui o livro de Daniel no formato de um sermão, tá? No formato de um sermão de estudo. Então ele pega o versículo, na verdade os textos, e colocam de lado o texto exposto. E aí tem um tema, por exemplo, a predição do levantamento da Grécia sobre as ruínas da Pérsia, capítulo 11, versículo do 1 ao 4. Depois, predição dos acontecimentos entre o Egito e a Síria, capítulo 11, versículo 5 até o 20. Depois que ele expõe o texto, ele vai expor a argumentação, ou seja, o comentário. Então, todo o livro é trabalhado desta seguinte forma, tá? Todo livro tem essa seguinte forma. Por exemplo, capítulo 2 aqui do Apocalipse, a 7 mensagem às igrejas. Então, ele vai trabalhar capítulo 2 e 3 do livro do Apocalipse. Ele faz uma pequena introdução e depois ele entra na mensagem. Por exemplo, a mensagem a Éfeso, a igreja autêntica, mas sem amor. Capítulo 2, versículo do 1 ao 7. Então,
todo livro trabalha desta seguinte temática. São textos interpretativos, são comentários interpretativos. Ele não vai trabalhar na linha de crítica textual, ele não vai trabalhar utilizando-se a história da igreja, ele não vai trabalhar com discussão teológica sobre a questão do pós-tribulacionismo, sobre a questão do Messo, sobre a questão do amilenismo. Ele não vai entrar literalmente nesta linha. A preocupação do professor, na verdade ele foi professor muitos anos do IBAD, tá? Então, o pensamento do professor, o missionário Orlando Boyer, é ensinar a visão pentecostal e dispensacionalista, tá? Isso é interessante porque hoje nós perdemos muito tempo tentando justificar a nossa doutrina, enquanto a gente precisa ensinar a nossa doutrina. Quando você ensina, você não precisa, ou seja, não é necessário justificar, porque você já está dando o conhecimento da verdade. Então, quando a verdade ela é exposta, não necessita justificar a mentira, porque a mentira já cai por terra. O próprio texto diz que nada vai, né? Nada vai contra a verdade, a não ser a própria verdade. Então, a verdade ela prevalece, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, o missionário Orlando Boyer, ele vai trabalhar nessa visão, ele vai expor e ensinar a visão escatológica pentecostal vindo da linha dispensacionalista, tá? Mas não é da linha dispensacionalista progressiva, não. É dispensacionalista clássica. Qual é a diferença? O progressista, o dispensacionalista progressista, ele acredita que a igreja é a continuação de Israel, tá? E o dispensacionalismo clássico, que vem lá de Scofield, da sua Bíblia de Estudo, entre outros intérpretes, ele vai acreditar que Deus tratará com Israel de uma forma específica, assim como nós enxergamos em Daniel capítulo 9, e Deus tratará com a sua igreja de outra forma específica. Então, a igreja não é continuação de Israel. Então, o professor Orlando Boyer ele vai nesta linha de dispensacionalismo clássico. Então, as qualidades é essa, porque é um comentário único sobre a escatologia, tá? A questão é por que eu não devo comprar este comentário, tá? A primeira questão é a seguinte: você não deve comprar se você não for da linha dispensacionalista, porque vai ser inútil você ter este comentário, tá? Se você é um pós-tribulacionista, se você é um dispensacionalista progressista, tá? Se você acredita que a igreja é a continuação de Israel, você não precisa comprar este comentário, porque ele não vai satisfazer a sua necessidade. A não ser que você tenha uma mente aberta e queira também enxergar um pouco sobre a linha dispensacionalista clássica. Mas se você não é desta linha, eu indico você não comprar esta obra. Existem outras obras que você pode comprar que vai satisfazer a sua vontade, vai, na verdade, suprir a tua necessidade, e aí você não vai gastar o seu dinheiro em vão, tá? Aliás, não tem como gastar em vão uma obra como o do Orlando Boyer, porque também tem comentários preciosíssimos sobre os textos dos livros ao qual está sendo apresentado aqui, esses 7 livros, né, na verdade, né? Daniel, Apocalipse, Mateus 4, 5, 6, 7 livros aqui, então é quase indispensável você não poder comprar. Outra questão é que se você claramente é reformado, se você é pós-tribulacionista, também não há necessidade de você comprar esta obra. Outra questão também, se você não ler, não adianta comprar. Não adianta comprar livro se você não ler. Se é para ficar de enfeite, manda fazer na gráfica lá um papel de parede, alguma coisa, e coloca enfeite na sua estante. Então você compra livros seculares que são mais baratos, porque livros de cunho teológico são caríssimos, tá? Então você compra livro de cunho secular mais barato, aí na Amazon de R$ 5, de R$ 3, você enfeitar a sua estante, não adianta você gastar o seu dinheiro com obra como esta, tá? Mas outra questão é o seguinte, tá, eu tenho condições de comprar uma obra mais cara que vá suprir a minha necessidade, porque a minha visão hoje escatológica é uma visão sistemática. Então, eu devo comprar esta obra? Se você quer trabalhar dentro de uma visão sistemática literal, você não precisa comprar esta obra. Aí você pode comprar, por exemplo, a sistemática de Schaeffer. Não sei se dá para ver aí, mas a de Schaeffer você pode comprar a sistemática de Schaeffer porque ele é pré-tribulacionista, então vai te dar uma visão muito mais interessante. Mas eu sou pós, então eu vou fazer o que? Você pode estar comprando aí uma sistemática do Ed Gruden, ou sou aliancista do Erickson, então existe alguma outra sistemática que você consegue comprar que vai suprir a sua necessidade. Mas
retorno a repetir para finalizar. Se você é pentecostal e quer aprender a visão dispensacionalista, tá? O que é dispensacionalista? É uma forma agrupada de entender o tempo das ações de Deus, tá? Os tempos da dispensação, tempo da inocência, tempo do governo humano, e por aí vai, até chegar o tempo da graça. Nós estamos no tempo da graça, que é a última dispensação. Depois do tempo da graça, fecha-se a porta, aí vem a consumação de tudo. Então, esta visão dispensacionalista se torna mais fácil de você compreender a escatologia, claramente com os textos bíblicos, e aí o Orlando Boy ele vai trabalhar a interpretação dele dentro desta visão, tá bom? Se você gostou do vídeo, tem alguma dúvida, tem alguma crítica a fazer, seja crítica, não vou falar da doutrina, porque nós não estamos falando da doutrina, nós estamos falando do livro, tá? Seja alguma crítica do livro, seja alguma dica dessa literatura, você pode estar deixando aí o seu comentário com respeito, que também possivelmente possa ser respondido ou não. Mas você pode deixar o seu comentário aí, você pode estar curtindo e se inscrever aí no nosso vídeo, tá? Quer nos ajudar? Se inscreve aí que você vai estar nos ajudando e compartilhando para o maior número possível de pessoas. Até o próximo vídeo.